Oi, eu não sei que horário você tá vendo, então bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Bárbara e eu fui convidada para fazer um vídeo sobre o meu resultado do Enem. É porque eu tenho como característica forte a minha memória discursiva e eu quero explicar e dar algumas dicas de como eu saí do 580 que eu tirei no meu primeiro colegial para o 840 e algumas técnicas e coisas que eu acho que pode ajudar vocês a melhorar. Aí eu fiz um PowerPoint porque eu sou muito prolixa e eu me perco rápido nas coisas. Então, é isso. Vamos começar. Primeiro eu gostaria de começar com uma coisa que eu fiz, que eu acho que todas as pessoas deveriam fazer, mas que às vezes a gente esquece, a gente está na correria e acha que não é importante. Mas sim, é bastante. Analisar as 5 competências do Enem. Por quê? Quando a gente sabe o que cada competência está exigindo e a gente começa a usar isso ao nosso favor, ou por exemplo, a gente pega o que é chamado lá no resultado de vista pedagógica, né? A gente pega lá, analisa onde a gente errou e conclui no que a gente pode melhorar na próxima redação, ou treina mais naquilo que a gente errou na redação no Enem, com certeza vai aumentar, foi o que eu fiz. Minha nota, como vocês podem ver, aumentou absurdamente. E eu vou fazer tipo uma revisão leve das 5 competências, mas tem aulas sobre isso de pessoas que têm mais propriedade para falar do que eu. Mas vou fazer aqui só para não ficar perdido e um monte de informação solta, tá bom? É isso. Então, competência 1. Ela é demonstrar domínio da norma da língua escrita. O que isso significa, né? Ou seja, são as normas gramaticais. Ou seja, você está escrevendo certo, aquelas rasurinhas, sabe? Aquela coisinha que assim, sua caneta ficou um pouco mais forte, aí você tenta arrumar, perde nota. E respeito à norma formal da língua portuguesa, né? A língua escrita, pontuação, obediências, regras gramaticais. Isso é o negócio da língua portuguesa. Eu sei que isso parece meio óbvio, mas né? Gente, Brasil, escrever em português, parece meio óbvio, mas já aconteceu, né? Vale a pena reforçar. Se você escrever em outra língua ou se você errar na questão da língua, da gramática da língua formal portuguesa, às vezes pode zerar. Eu acho que zera se você escrever. Não, com certeza zero se você escrever em outra língua. Mas desconta nesse ramo se você fazer algum tipo de erro da língua portuguesa. Competência 2, ela é grande, né? Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Traduzindo, sua memória discursiva. O que é a memória discursiva? É toda a bagagem que você traz para poder colocar no seu texto. Ou seja, aquele filme de que você assistiu, aquela aula de história que você prestou atenção, a aula de filosofia que traz vários filósofos, citações, todas essas coisas que você traz de fora para poder acrescentar na sua redação. E se você não acrescenta, você simplesmente acaba com a sua competência 2. Você precisa ter esse tipo de bagagem. Depois eu vou dar algumas dicas para como melhorar essa bagagem, porque tem gente que tem uma dificuldade a mais com isso. Então, também entra nessa competência a clareza apresentar a tese, argumentos claros e persuasivos. Ou seja, você tem que convencer a pessoa que você está lendo, que ela fala, pô, verdade, é isso. Ou, tipo, faça pelo menos ela ter uma reflexão de, tipo, eu não acho que seja isso, entendeu? Mas você tem que tentar persuadir para o seu lado, né? A argumentação é isso. Competência 3. Selecionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, é a competência dos seus argumentos e da sua persuasão, e apresenta o texto coerente, compreensivo e reflexivo. O que isso significa? Seu argumento está organizado, vamos assim dizer, ele está objetivo, porque às vezes a gente acha que ficar acrescentando informação mostra que a gente tem uma boa bagagem, ou mostra que, não, eu entendo desse assunto, olha quanta informação eu tô colocando. Errado. Ruim, péssimo. A gente tem que ser objetivo, a gente tem que organizar nossas ideias. Ou seja, o que eu vou apresentar
neste argumento, o que eu vou apresentar neste argumento, que a gente tem 2, né? Para poder que eles se interliguem e que eu possa montar uma ideia clara, uma ideia concisa, entendeu? Mais ou menos. E persuasiva também. Ou seja, o leitor vai ler e vai falar, nossa, essa pessoa tem um ponto, entendeu? Ela tem que falar, olha, essa pessoa tem um ponto, talvez eu discorde nisso, naquilo, mas ela tem um ponto, entendeu? Você tem que fazer com que o leitor olhe para sua redação e fala, não, realmente, essa pessoa tem um ponto de vista, entendeu? Você tem que ser claro, tem que ser objetivo e compreensivo. A pessoa que lê a sua redação tem que compreendê-la. E o reflexivo aqui foi que aquela coisa que eu falei antes, que pra ela pensar, fazer você instigar esse pensamento no próximo, né? Em que a pessoa que vai ler sua redação. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Ou seja, às vezes a gente vai começando a fazer a redação, isso foi um dos meus erros no meu Enem 2018. A gente não interliga os argumentos. Isso desconta ponto? Sim. Por quê? Porque o seu texto não está ligado, não tem uma estrutura lógica, não tem um fluxo de ideias, entendeu? Você precisa fazer com que os seus parágrafos se interliguem, para que eles possam formar uma ideia objetiva e clara para o seu leitor. Porque às vezes está claro para você, mas será que vai estar claro para o cara que vai ler, para o professor, para uma pessoa com classe baixa não tão instruída? O seu texto tem que ser claro. Uma pessoa que vai ler o seu texto tem que entender a ideia que você está trazendo. Então entra nesse aqui, que é a interligação entre as partes da redação, ou seja, seus parágrafos, sua tese, seu argumento, suas conclusões. Sua conclusão. Competência 5. Essa pega, pra mim, pelo menos. Elaborar propostas de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Teve um ano que falaram que ia tirar essa coisa de respeitar os direitos humanos. Mas, neste ano, eu fiz o Enem e tava lá respeitar os direitos humanos. Gente, respeite os direitos humanos, não custa nada, tá? É uma redação, você tem que respeitar. E você não pode ser preconceituoso de forma alguma, isso zera a sua redação. E você, às vezes, não está querendo ser preconceituoso, mas você parece ser. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, como a gente expõe as nossas ideias. Enfim, foi só um parênteses. Ou seja, essa competência vai analisar a sua intervenção. Eu coloquei solução imediata, mas o que isso significa? A intervenção, ela é difícil por quê? Porque a gente sabe que ela tem várias possibilidades de terminar e concluir um texto. O Enem, ele exige que você faça uma proposta de intervenção. E o que é essa intervenção? É uma ideia que, tipo assim, a partir de amanhã já pode ser prática, já pode colocar em prática que vai dar certo, entendeu? A gente é aquela ideia assim, ó, faça isso, objetivo. Aquela possível solução que você fala, poderia investir melhor na educação. Isso é possível solução. Né, como eu disse. Por quê? Porque, de verdade, quanto tempo vocês acham de onde vai tirar esse dinheiro para poder investir na educação, entendeu? A gente precisa fazer uma coisa que assim, ó, pode ser feito isso aqui, isso aqui, isso aqui, que pode ser resolvido assim, de um dia pro outro, entendeu? Acho que eu fui clara, né? Agora, vamos chegar aqui à parte que eu estou me expondo, né? Como eu fui de 580 para 840 na redação, analisando as minhas competências. O que eu pensei em fazer aqui? Eu vou analisar as minhas competências, os meus erros e os meus acertos e como que eu fiz para melhorar, para quem sabe eu consiga ajudar vocês também, né? Eu espero pelo menos. Então, vamos lá. Aqui na esquerda tem o meu resultado da minha competência 1 do meu Enem 2018 e na minha direita tem um resultado do meu Enem de 2019, né? Então, vou ler aqui pra vocês, pra mostrar onde que eu errei, onde que eu acertei. E assim, se vocês pausaram ou deram uma lida rápida, eu tive um aumento de 20 pontos. Porém, tá mostrando aqui a mesma coisa. Aqui, ó, minha setinha aqui, vou mostrar. Escreveu a mesma coisa, porém eu aumentei 10% a mais da minha nota. Isso é à toa? Não. Vou mostrar o que aconteceu. Tá vendo aqui? Esse aqui é o meu argumento 2
da redação do meu Enem 2019. E tá vendo que tem esses borrãozinhos aqui, ó? Então, esses borrãozinhos que ferraram com a minha vida. Porque nessa competência, ele vai cobrar isso de você também. A questão da sua rasura. E aqui, ó, tá forte. Às vezes a pessoa pode não entender, porque aqui tá escrito culturais. Entendeu? Mas assim, pode estar escrito, sei lá, ao. Entendeu? Isso é rasura. E eu perdi ponto por causa disso. Perdi uma média, não sei quantos pontos eu perdi, porque eu analisando com o meu professor de redação, não tinha erro na pontuação ou erro gramatical. Esse foi o meu erro. Então, olha aí, né? Tipo assim, da minha redação inteira, isso fez eu perder uma quantidade considerável de pontos por conta dessa rasura. Mas eu tive esse aumento. E se vocês têm dúvida na competência 1, é só voltar um pouquinho. Tá explicado lá o que cobra a competência 1, que é basicamente se você escreve direitinhos, né? Se você seguiu as regras de pontuação. Basicamente, se você tá usando a língua formal, né? A linguagem formal. E o que eu perdi ponto nessa competência de 2018 para 2019. 2018 eu tive erros de pontuação e de escrita, realmente. Porém, em 2019 eu perdi ponto por causa disso aqui, dessas pequenas rasurinhas, entendeu? E é uma dica, uma coisa que eu vou ficar mais atenta. Por quê? Eu não sei, eu já vi pessoas que não costumam fazer o rascunho, desculpa. O rascunho antes da redação. Gente, errado, péssimo. Faça sim o rascunho. Por quê? Às vezes você acha que tá incrível o seu texto, você vai ler e você fala, nossa, essa linha aqui não precisava. Eu acho que eu viajei, estou sendo prolixa, viajei nas ideias. Corta essa linha, entendeu? Então, assim, a gente faz o nosso texto e depois a gente vai fazer o pente fino do nosso texto. A gente vai refinar o nosso texto. E essa é importante do rascunho. A importância do rascunho. Por quê? Com o rascunho, a gente vai fazer essa limpeza no nosso texto, para ele ficar mais objetivo, para ele ficar mais polido, entendeu? Mais objetivo no sentido de a pessoa vai ler, vai compreender melhor, e você está apresentando aquela ideia. E você está sendo direto com aquela ideia e fiel àquela ideia, entendeu? Essa que é a ideia de fazer o rascunho. Não pulem o rascunho, entendeu? Porque é importante. Eu fiz o rascunho e na hora que eu fui passar a limpo ocorreu essas rasuras, entendeu? Por quê? Porque eu tava com pressa, queria fazer logo as questões. Mas vocês não podem de jeito algum esquecer que a redação vale 1000 pontos de todas as suas competências do Enem. E grande parte dos cursos, eles cobram, sim, a competência, sim, essa competência da redação, entendeu? Então, você tomar cuidado, fazer com calma quando for passar limpo é muito importante. Muito, muito, muito importante. São 1000 pontos, entendeu? Das suas competências. Então, acho que a gente pode dar um carinho a mais aí pra redação, né? Tomar cuidado com isso. Competência 2. Essa foi o meu sucesso, minha competência 2. Eu fui de 120 para 200, eu consegui ano passado gabaritar essa competência. E eu trouxe aqui o meu argumento 1, argumento 2 acima de 2018 e meu argumento 1 e meu argumento 2 abaixo de 2019. E eu deixei aí porque eu quero mostrar pra vocês que, gente, vocês não precisam fazer uma coisa super fantástica para conseguir tirar uma nota boa ou ir bem no Enem. Então, eu vou dar uma analisada melhor aqui nessa competência, porque eu tive um salto na nota, né? Vou ler aqui com vocês. Eu atingi 60%, atendendo os critérios definidos a seguir. Tá. O participante desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio mediano do texto dissertativo argumentativo, com proposição, argumento e conclusão. Com essa pontuação, o tema da redação é desenvolvido adequadamente, porém da forma previsível, com pouco avanço em relação ao senso comum, embora o texto demonstre domínio adequado. Enfim. O que isso significa? O que eu errei em 2018? Muito óbvio. Amada, todo mundo sabe disso. Beleza, passou batido. Bárbara, passou uma ideia, passou que passa batido, perde ponto? Muito. Perdi 80 pontos na minha redação nessa. Entendeu? A gente tem que trazer uma coisa nova. Uma coisa que eles falam, olha, realmente, essa pessoa estuda, essa pessoa tem uma bagagem a mais para oferecer na redação dela. Porque
Eles não querem ler o óbvio. Eles estão corrigindo várias redações. E a sua redação tem que ser a redação que eles vão parar e falar: olha, essa redação é diferente. Isso tem que ser diferente. Tem que trazer um diferencial. Entendeu? E você não trazer o diferencial, como foi meu caso em 2018, perdi 80 pontos de graça na redação. 80 pontos, como todos nós sabemos, é muita coisa, né? E ó, se vocês deram uma lida, enfim, como vocês podem ver, tá bem solto minhas ideias. Tem muitas ideias em um argumento só. Os parágrafos não estão muito bem interligados em si. E o que isso faz, né? O meu texto ficou muito aberto, entendeu? Ele ficou muito prolixo, ficou chutando para todos os lados e no final não chegou numa ideia só. E isso é um problema muito sério. E aí o que acontece? Fui para minha competência 2 em 2019, consegui gabaritar essa competência. O participante desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, o que eu trouxe foi inovador, entre aspas. Eu me posicionei de forma clara dentro das regras estruturais do texto dissertativo argumentativo, né? E se vocês forem ler meus argumentos, não tem nada demais, gente. Nada demais. Nada que ninguém não tenha visto antes. Mas a gente precisa, nessa questão, trazer essa bagagem cultural, essa bagagem política que nós temos. Como aqui, por exemplo, que eu citei a fala do Bolsonaro, Jair Bolsonaro, nosso presidente da República, em que ele ameaçou extinguir a Agência Nacional de Cinema, que é a Ancine, né? E você trazer esse tipo de bagagem, esse tipo de posicionamento, acrescenta muito, sim, na sua nota, né? E não foi uma coisa prevista. Eles talvez não, sei lá, não tiveram muitas citações assim, ou quem sabe eles perceberam que você pelo menos lê, que você tem uma bagagem boa para oferecer para eles. Então esse que foi a minha melhora na competência 2, entendeu? E eu acho que vocês estão conseguindo entender mais ou menos o que eu tô dizendo de analisar as competências. Só teve uma competência que eu não melhorei, e eu vou já mostrar pra vocês. Não tenho certeza que é a próxima, mas a gente analisar as competências aumenta muito sim. Falei que era. Aumenta muito sim a nossa nota. Vamos lá. A competência 3, né? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Essa competência eu tive o mesmo ponto nos 2 anos em que eu participei. Então vamos lá. Em defesa de um ponto de vista, o texto apresenta informações, fatos e opiniões ao tema de forma organizada, com indícios de autoria, ou seja, argumentos, embora ainda possam ser previsíveis, estão organizados e relacionados de forma consistente ao ponto de vista defendido ao tema proposto, e há indícios de autoria. Mas, Bárbara, você não falou que trouxe, querendo ou não, uma coisa imprevisível? Então, o que essa competência quis dizer também? Né? Lembra que eu expliquei antes pra vocês que essa competência... Peraí, que eu tô organizando aqui. Eu tenho um negocinho pra não perder. Então, essa competência, ela exige que a gente traz o quê, né? Um texto coerente, que transmita a compreensão ao leitor e levar ele à reflexão. O que eu acho, eu acredito que eu tenha errado. Mesmo eles analisando que eu trouxe uma bagagem, que eu tenho uma bagagem cultural e política boa para fazer o texto, ainda assim foi de certa forma previsível. Ou seja, eles queriam que eu tivesse uma coisa melhor para oferecer, uma coisa mais diferente, ou um posicionamento mais claro, um posicionamento mais conciso, mais objetivo, entendeu? Esse é um dos meus erros também para analisar a competência, que às vezes eu fico escrevendo muito, mas acho que foi isso que eu perdi ponto de novo. E isso é uma coisa que eu tenho buscado melhorar nas minhas redações, mas foi basicamente isso. Minha competência 4. Aumentei bastante também, foi 60 pontos. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação.
Então, lembra que eu falei aquela questão que quando eu tava no meu primeiro colegial, eu tinha dificuldade para interligação dos textos? Então, tá aí, né? Vamos lá. Primeira, no meu 2018, o participante articula de forma mediana as partes do texto com inadequações, desculpa, ou alguns desvios e apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos. Ou seja, participante, querido participante, você não está interligando o seu texto, entendeu? Os seus argumentos, a sua tese com os argumentos não estão formando uma ideia, tipo, única, entendeu? Não estão formando uma linha de raciocínio. Não, tá perdido, tá solto, não tá interligado de forma adequada. E como que eu interligo de forma adequada? Amado, conjunção. Você usando aquelas conjunçõezinhas, você usando aqueles tópicos frasais, você tem que trazer um pouquinho do que você falou antes no começo do seu texto para formar uma ideia nítida, entendeu? E é isso, basicamente. A gente trazer essa ideia, essa interligação entre os parágrafos. E olha, gente, foi 80 pontos. Também de graça, assim, por conta de falta desses tópicos frasais, dessas conjunções, entendeu? Importante, bastante. Agora aqui está o meu grande erro, né? Como vocês podem ver, em 2018 fui péssima nessa competência, perdi 160 pontos, e em 2019 eu perdi 60 pontos. Vamos lá. Atinge 20%. O participante apresenta proposta de intervenção vaga, precária, frágil, superficial ou relacionada apenas ao assunto de forma tangencial ao tema. Qual é a minha intervenção, minha conclusão do texto? Essa daqui, ó, a minha de 2018 que eu acabei de ler. Bem curta, não tem nada de intervenção, nada. Vaga, não retomei o tema, não fiz nada. Perdi ponto? Sim, minha filha, uma surra de ponto. Você perdeu só 160 pontos nessa brincadeira inteira. E, vamos lá, eu melhorei 100 pontos, que foi a minha melhora, né? Na competência 5. E o que aconteceu? O participante elabora bem a proposta de intervenção relacionada ao tema decorrente da discussão desenvolvida no texto, ainda sem suficiente detalhamento. O que é este detalhamento? Não é a sua conclusão do seu texto, não é só você chegar lá e falar, opa, olha aqui a proposta de intervenção, beijo, tchau. Não, você tem que explicar essa sua ideia. Ou seja, retomar o tema, explicar assim, ó, isso aqui. Tipo assim, vamos supor, umas 2 linhas para você retomar seu tema que você apresentou no seu texto inteiro. Depois vamos começar com a proposta de intervenção. E nós temos algumas perguntinhas para responder, né? O que eu posso fazer? Quem pode fazer? Quer ver? Ó, vou trazer para vocês daqui a pouquinho. Não me organizei direito. Mas sim, o que essa questão do detalhamento exige? Que você explique como isso pode ser feito. Então, por exemplo, aqui, ó. Até aqui eu retomei o tema. Palestras em ambientes escolares para que jovens e seus responsáveis compreendam a importância do cinema e os incentivos do governo para a popularização cultural. Então, legal, beleza, isso pode ser feito de um dia para o outro. Porém, o que isso agregaria? O que isso mudaria? Então, palestras em ambientes escolares para que jovens e responsáveis compreendam a importância do cinema e assim possam gerar maior conscientização, blá blá blá. Isso pode ser feito por quem? Como isso pode ser feito? Entendeu? O Enem pede uma proposta de intervenção. Os professores, né, grande parte, recomenda que você faça até 2. E porque isso exige uma certa quantidade de linhas também. Todo esse detalhamento exige sim uma quantidade de linhas, mas como vocês podem ver, por eu não ter detalhado, eu perdi 60 pontos. 60 pontos que se eu tivesse ganhado, por exemplo, eu poderia estar com 900 na minha redação. Entendeu? Então, também é muito importante a intervenção. E Bárbara, como que eu faço intervenção? Eu tenho muita dificuldade. Como que eu faço para poder pensar em uma intervenção? Simples, né? Pega um problema e, assim, aponta tudo que você sabe que você pode, de alguma forma, solucionar. Palestras,
melhoria na educação, vai apontando, apontando, e você pega esses negócios, né, estes pontuamentos, e vê quais são mais adequados para intervenção. E também leitura, gente. A gente precisa ler mais. Essas pessoas que escrevem textos na internet se posicionando precisam trazer, sim, de alguma forma, uma proposta de melhoria, né? E a gente lendo e vendo essas propostas de melhoria, essas possibilidades, sim, isso agrega muito na nossa intervenção. Então, agora, seguindo em frente nessa questão, eu vou dar algumas dicas que também se relacionam ao que eu estava falando para melhorar a sua memória discursiva e a sua redação. Né? Algumas dicas que eu fiz para melhorar a minha e a minha nota. Sem essa de redação, argumentos prontos. Como assim? Eu vi tal pessoa falando que se eu fazer esse molde, eu posso fazer sem saber do tema. Gente, para, de verdade. Para. A gente viu já naquela competência. Autoria. Eles analisam se você parece ter autoria. E se você não tiver, imagina quantos pontos que você perde de graça. Entendeu? A gente precisa mostrar que a gente fez o nosso texto, que a gente sabe o que a gente está falando. Entendeu? Porque perde muito ponto. Pra vocês verem, bobeirinhas faz a gente perder pontos absurdos. Então, assim, você vir com essa de argumentos prontos ou a redação pronta, tipo assim, só escrever, errado. Eles analisam essa questão da autoria. Eles veem se você mesmo escreveu. E, minha filha, eu não duvido nada das técnicas que eles usam pra isso, não, viu? Para de tentar adivinhar o tema. Polêmico, porque eu vejo que muita gente faz isso. E assim, da minha experiência escola, minha experiência vestibular, faz 2 anos que eu faço vestibular, não só o Enem, mas como outros também. E assim, gente, nenhum dos negócios que eu vi adivinharam um tema. Porque o povo não é burro. Entendeu? Eles não são burros, eles sabem o que você vai pensar que vai cair. Ano passado a gente teve certos problemas com desmatamento. Todo mundo falou, vai cair desmatamento, não caiu. Esse ano, muita gente deve estar postando em alguma coisa de saúde. Vamos ver o que vai cair, né? Mas assim, eles sabem o que você tá pensando. E a intenção deles não é facilitar pro seu lado, né? Então, essa coisa de ficar adivinhando o tema, nessa questão que você fica perdendo tempo treinando para temas específicos, você poderia estar lendo um livro, você poderia estar lendo notícias, você poderia estar estudando, sei lá, ditadura militar, que traz muita memória discursiva. Eu cito grande parte das minhas redações, eu cito a ditadura militar. E você fica perdendo tempo tentando adivinhar um tema e você só foca em um caminho. Isso é errado. Porque você só fica nessa e você esquece que tem outras possibilidades de tema também. Então, assim, para de perder tempo com isso, gente. De verdade. Na minha escola, eu vejo isso acontecendo. Eu vejo pessoas trazendo coisas prontas, ideias prontas, memória discursiva pronta. E, gente, não se segurem nisso. Entendeu? Se informem. Bárbara, mas é fácil você falar. Você tem uma boa memória discursiva. Eu não tenho uma boa memória discursiva, eu preciso disso. Será mesmo que você não tem uma boa memória discursiva? Porque, assim, na redação de 2019, que eu tirei 840, eu não sabia grande parte das coisas do tema. De verdade, sendo sincera, não sabia. Porém, o que eu faço? Eu pego uma parte do meu rascunho e cito, assim, tudo que eu posso falar sobre o assunto. Taco bala. E assim, não tinha muita coisa não. Foi bem michuruca, fiquei bem desanimada, por isso que foi uma surpresa ver minha nota. E assim, o que acontece? Pega essas ideias que você tem, seleciona algumas que se interligam e joga no seu texto. Por quê? Por exemplo, eu já vi uma redação nota 1000 que citou Peppa Pig. Entendeu? Assim, a gente sabe sim. A gente só precisa treinar nosso cérebro para poder trazer essas ideias, entendeu? Porque a gente acha que não tem uma boa memória discursiva, porém a nossa memória discursiva é a nossa bagagem que a gente traz até hoje. Vale lembrar isso, né? Então, assim, sou boa em história, retrospectiva histórica, amada. Vamos, investe nisso. E não sou boa em história, mas sou boa em filosofia e sociologia. Amada, citação, lindo.
vai com tudo. Não sou bom em humanas, sou bom em exatas. Beleza, você é bom em exatas, mas você sabe da biografia daquele matemático. Então, você viu um filme de ação, entendeu? Por exemplo, um filme não é de ação, mas um filme muito bom que eu já vi, por exemplo, Blade Runner, é um filme legal, é um filme divertido, pelo menos na minha opinião, que você pode sim usar pra citar. Star Wars, gente, quanta coisa que tem em Star Wars, sabe, que a gente pode usar sim pra citar. A gente tem memória discursiva e a gente tem que aprender a usar a nossa memória discursiva a nosso favor. Você não precisa necessariamente ser bom em um ponto pra poder ter uma boa memória discursiva. Então para de tentar adivinhar o tema. Montar o esqueleto do texto e organizar suas ideias. Foi o que eu basicamente já disse. O rascunho. Isso entra um pouco do rascunho. Antes de você fazer a sua redação, o que acontece? Monte o que você vai escrever em cada parte do seu texto. Por quê? Para você ter uma boa linha e fluxo de pensamento, para você ficar mais organizado, entendeu? Outra, você pega e organiza suas ideias. Tipo assim, olha, eu tenho memória discursiva, eu sei disso aqui que eu posso citar nesse texto. Você olhando, batendo o olho, depois de um tempo que você vai escrevendo, você fala, nossa, isso aqui se relaciona com isso, então eu posso usar isso aqui na minha redação, no meu argumento 1, no meu argumento 2, ou posso encerrar com isso aqui, entendeu? Então a gente precisa organizar. Por quê? Se a gente não organiza, fica perdido. A gente perde aqueles pontinhos que eu já falei antes de interligação entre os parágrafos. A gente perde aqueles pontinhos de objetividade que eu também já falei. A gente pode perder aqueles pontinhos de autoria que eu também já falei. Entendeu? Então é muito importante a gente organizar nossas ideias, montar aquele esqueleto. É chato, mas é necessário, gente. É necessário, muito bom. Eu faço isso em todas as minhas redações. E não foi só no Enem que eu consegui ir bem, eu também fui muito bem na Unesp, que eu participei, na minha FUVEST também. E eu recomendo de verdade que vocês façam isso. Ler notícias todos os dias. Ah, não, Bárbara, tá pedindo demais. Amado, não precisa ser 1 hora. Eu leio aproximadamente uns 20, 10 minutos por dia de notícias. E por que eu falo pra você ler notícias todos os dias? Além de você se informar e trazer essa carga política, cultural, você se acostuma com a linguagem formal. Isso é importante? Sim, é muito importante. Eu já fiz um teste, fiquei um tempo lendo notícias e um tempo sem ler notícias e ficando só em redes sociais como o Instagram. E, gente, eu não sei explicar pra vocês a diferença que faz. Eu digo porque a gente pega aquelas palavrinhas que eles usam, aquele fluxo de ideias que eles usam, e a gente se acostuma com eles, então é muito mais fácil de você escrever. Se você fica só no Instagram, que é uma rede que geralmente a gente escreve de forma errada, de forma com muitas gírias, né? Muitos impropérios. Querendo ou não, a gente perde sim essa parte, esse costume. A gente tem que treinar o nosso cérebro, gente. A gente precisa ter esse tipo de treino. Sim, é muito importante. Ler livros mesmo que curtinhos. Não gosto de ler, alguém fala, não gosto de ler. Não vou ler porque é muito grande, os livros são muito grandes, não vai trazer nada, não tenho tempo. Legal, vou recomendar alguns livros aqui, né? Por exemplo, curtinhos. Esse aqui da Márcia Tiburi, Feminismo em Comum. Esse livro, ele tem, quer ver? Ele tem 125 páginas. Foi um dos melhores livros que eu já li. Tanto que, se vocês podem ver aqui, ele tá cheio de marquinhas, né? E ele é super curtinho, ele é muito bom. Filosofia e Nós com Isso, do Mário Sérgio Cortella. Eu amo Cortella. Esse livro tem 134 páginas. Ele é super curtinho, também tem várias marcações. Ele é muito bom, traz muita bagagem. Esse livro aqui do Feminismo em Comum, ele traz uma análise geral da sociedade. E é muito bom. Aqui tem muita bagagem, traz uma análise muito abrangente
do feminismo, da história do feminismo, na questão do que o feminismo altera. Então, assim, não é só a questão da luta das mulheres em si, mas também das mulheres trans, também da questão de homens, de pessoas do meio LGBT, né? Eu esqueci o resto da sigla, me perdoa, sou um fracasso nisso. E essa filosofia, e nós com isso, também traz essa análise geral, né? Tanto que tem vários temas, né? Por exemplo, eu com isso, o que é isso, para que serve isso com o meu trabalho, isso com liderança. Então também é muito bom. E você conhecer, você citar por exemplo, o Cortella é sensacional. Acrescenta muito na sua redação. Um livro também curtinho, que eu ainda não li, mas ele é super curtinho e é super famoso, é O Príncipe, do Maquiavel. Eu comprei esse livro por R$10, gente, é muito baratinho. Ele tem 111 páginas, então, assim, você lê em um dia esse livro. E ele também traz umas citações absurdas, todo mundo acho que conhece O Príncipe de Maquiavel. E também, super curtinho. Livros que eu não tenho aqui também, que eu acho que traz uma boa bagagem. Fahrenheit 451. É um livro que eu peguei emprestado do meu professor para fazer um trabalho e ele é absurdo, ele é incrível, é uma distopia, né? E você ler distopias também ajudam muito na sua memória discursiva, muito importante. Fahrenheit 451. Pesquisem mais sobre isso, eu não vou falar aqui porque senão eu vou ficar falando. Se vocês deixam, eu fico falando mesmo. E outro, que é do Eco, que é o Fascismo Eterno. Eu não li ele em livro, eu li ele por PDF. Sensacional, incrível, recomendo para todos. Li em um dia, facinho, curtinho, incrível. Trouxe aqui para vocês falarem que realmente não tem. Então eu trouxe aqui para refutar do argumento de vocês. Associar aquilo que você vê com sua realidade. Um ponto muito importante. Estou assistindo, sei lá, Brooklyn Nine-Nine. Parece que não é nada, não vai acrescentar em nada na minha vida. Parece. Porque, por exemplo, a gente caiu um tema, sei lá, negligência policial. E aí você viu em Brooklyn Nine-Nine, por exemplo, aquele episódio que o Terry foi preso por ele ser negro, mas ele também era um policial. Ou você traz aqueles pontos onde pessoas foram presas à toa, de forma injusta. Também tem essas críticas. A gente precisa parar para analisar aquilo que a gente assiste, para trazer para nossa realidade e ver como isso pode nos ajudar de alguma forma, entendeu? Você não precisa necessariamente assistir um documentário para ter memória discursiva. A gente precisa só criar o costume de pegar aquilo que a gente assiste e trazer ele para nossa realidade como uma forma de ver o mundo. Entendeu? É uma coisa que eu faço muito. Então, assim, estou assistindo, sei lá. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo bem idiota pra vocês. Mulan. Eu amo Mulan, minha princesa favorita da Disney. Então, eu vou assistir Mulan. E o que eu posso tirar? A Mulan tem várias partes da cultura dela que, por exemplo, ele fica falando que ela não pode falar, que ela tem que ter um certo posicionamento, que ela tem um certo lugar na estrutura da sociedade patriarcal. E a Mulan, ela foi pra guerra lutar, entendeu? Então, como que a gente associa isso, entendeu? A gente precisa pegar essas coisas que a gente assiste e trazer pra nossa vida, como bagagem, entendeu? A gente precisa parar de só assistir, mas também refletir e falar, nossa, isso aqui traz isso pra mim, isso aqui muda isso pra mim. Trazer essas coisas pra realidade ajuda muito na nossa memória discursiva, que a gente pode citar e usar na nossa redação. Se adaptar com textos de linguagem formal, já falei lá na questão de ler notícias. Fazer o rascunho sempre, também já expliquei. Treinar os tipos de tese, argumentos e conclusão. Como assim? A gente vai ver aquela tese, por exemplo, definição, retrospectiva histórica. Isso eu acho que entra no próximo tópico, isso. Retrospectiva histórica, os argumentos também, análise crítica, retrospectiva histórica. Por que você tem que treinar, e é importante você treinar esses tipos de tese, argumentos e conclusão? Porque você tem que descobrir qual é o seu ponto forte. Eu, Bárbara, meu ponto forte é retrospectiva histórica. Eu gosto muito de história, então eu reconheço que meu ponto forte é retrospectiva histórica e análise crítica. Então, eu tenho um molde de redação em que eu sou muito boa, que eu geralmente sempre uso, que são meus argumentos retrospectiva histórica e análise crítica.
Entendeu? Então, assim, isso é tipo uma garantia do meu sucesso, assim, entre aspas, assim, muitas aspas. É uma garantia do seu sucesso. Então, por exemplo, sou muito boa em citação. Use isso a seu favor, entendeu? Estude esses tipos de tese e argumentos para você descobrir qual é o seu ponto forte. E quando você descobrir esse seu ponto forte, montar esse seu molde de redação. E assim, como eu disse antes que a gente não pode se agarrar em algumas coisas, você ter esse seu molde, querendo ou não, você está se agarrando em alguma coisa, porém, você ter treinado os outros tipos também te traz essa bagagem. Então, às vezes, por exemplo, por eu ter treinado tanto esses tipos de teses e argumentos, eu, às vezes, mudo toda a estrutura do meu texto para aquilo que eu acho que se adequa mais e melhor ao tema. Entendeu? A gente precisa ter esse costume. Às vezes mudar, às vezes não. Mas assim, ter essa segurança, esse molde. Sou boa em retrospectiva histórica. Sou boa em análise crítica. Sou boa em citação. Então, assim, a gente usa isso ao nosso favor como uma garantia, como um meio de se sentir mais seguro também ao fazer a redação. E você ter isso contigo, essa bagagem, além de você não ficar só naquilo, porque você vai ter treinado os outros, então você tem sim o conhecimento de poder fazer outras opções além daquela. Você tem essa segurança do que você é bom e do que você não é bom para poder treinar. Explorar o ponto. É isso que eu falei, basicamente. E é isso que eu organizei para vocês, né? E espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Foi o que eu pensei em fazer, ajudar vocês a lerem melhor as competências e dar algumas dicas aqui. Espero que vocês tenham gostado, de verdade. Fico muito feliz por estar fazendo isso. E muito obrigada a todos. Acho que é isso. Eu não sei finalizar vídeos, então beijos.